O ano é 1865, e a Guerra Civil Americana chega ao fim após 4 anos intensos de conflito. Com a rendição dos confederados, a União vence e decreta o fim da escravidão na América do Norte, o que agrada as potências europeias imperialistas que, naquele ponto do século XIX, já viam a escravidão como uma prática ultrapassada e bárbara, pelo menos dentro de seus territórios industrializados. O movimento abolicionista representa um dos primeiros momentos na história em que direitos humanos, uma noção formalizada na Revolução Francesa, começam a ser defendidos frente ao lucro imediato. Um exemplo pioneiro foi a Grã-Bretanha, que, em 1833, com o Slavery Abolition Act, libertou mais de 800 mil escravizados em suas colônias no Caribe, África do Sul e Canadá. No entanto, a transição não foi tão simples. O reconhecimento dos negros como cidadãos demoraria mais tempo. Embora a escravidão fosse oficialmente abolida, leis segregacionistas logo tomaram seu lugar. Entre o fim da Guerra Civil e o movimento dos direitos civis, houve quase um século de segregação racial nos Estados Unidos, Canadá e África do Sul. Na década de 1930, regimes como a Itália fascista e a Alemanha nazista também adotaram políticas racistas semelhantes. Mesmo após a derrota do eixo e o fim das ideologias racistas, os Estados Unidos mantiveram suas próprias práticas segregacionistas, ignorando as dificuldades enfrentadas pela população negra, incluindo aqueles que haviam lutado e morrido nas frentes de batalha da Europa e Ásia durante a Segunda Guerra Mundial. Esse cenário de segregação racial se manteve até o final da década de 1950. Quando o movimento dos direitos civis ganhou atenção mundial, ele expôs ao planeta a situação nos Estados Unidos. Um século após o fim da escravidão, os afro-americanos finalmente eram reconhecidos como cidadãos. Com o fim do apartheid americano, o mercado começou a pensar em maneiras de lucrar com essa nova realidade. Ao mesmo tempo, o apartheid na África do Sul tornava-se o novo elefante na sala, um problema que a comunidade internacional hesitava em enfrentar. Agora que os americanos viam a segregação racial como errada, o restante do bloco ocidental começava a reconsiderar o racismo institucional em países aliados. Nos anos seguintes, sanções econômicas foram impostas pelas potências ocidentais contra a África do Sul para pressionar o governo sul-africano a derrubar as leis segregacionistas. Curiosamente, essa pressão não veio inicialmente dos governos, mas das empresas, que começaram a aderir ao boicote. Um dos grandes impulsionadores foi Leon Sullivan, pastor batista, ativista dos direitos civis e membro do conselho da General Motors, GM, a maior companhia do mundo na década de 1970. Como homem negro, Sullivan era contra o apartheid e, em 1977, ele desenvolveu os princípios de Sullivan, 6 critérios que a GM exigia de seus funcionários para a execução de negócios globalmente. Sendo a maior empregadora de negros na África do Sul, a GM viu esses princípios entrarem em conflito direto com as leis segregacionistas locais, marcando o início de uma campanha de desinvestimento que vinha sendo planejada desde os anos 1960. No contexto da Guerra Fria, Washington ainda relutava em isolar a África do Sul. Sabendo disso, investidores e ativistas anti-apartheid organizaram um lobby em defesa da aplicação dos princípios de Sullivan, promovendo o desinvestimento. Com isso, as empresas sul-africanas listadas na Bolsa começaram a se deparar com uma difícil escolha. Se implementassem os princípios, violariam as leis do país, mas, se recusassem, perderiam valioso capital norte-americano. A pressão se intensificou até que o boicote e o desinvestimento se tornaram uma política de Estado. Em 1986, o governo americano impôs embargos que desestabilizaram ainda mais a já fragilizada economia sul-africana. Acompanhando essa iniciativa, o resto do mundo seguiu o exemplo, e o regime de apartheid colapsaria apenas 8 anos depois. O mercado global aprendeu uma lição valiosa nessa luta de mais de 2 décadas contra o governo sul-africano. Pautas sociais podem ser extremamente poderosas, independentemente de qual seja seu propósito final. Nesse caso, o objetivo era acabar com o regime racista, mas as estratégias desenvolvidas e aplicadas nesse período mostraram-se adaptáveis a outras causas, como as questões ambientais, que ganhavam cada vez mais espaço na política mundial. Em 2004, o evento Global Compact, em Nova York, reuniu líderes globais e os maiores nomes do mercado para debater temas de relevância global. A proposta central era comprometer mais de 500 participantes, entre representantes de governos e empresas, a adotar e implementar valores fundamentais relacionados a direitos humanos, normas trabalhistas, sustentabilidade e combate à corrupção. Foi nesse evento que nasceu a ideia que se consolidaria como ESG um ano depois. Inspirada pelas iniciativas de Leon Sullivan na década de 1970, mas expandida em todos os aspectos, a classificação ESG tornou-se um dos principais indicadores de valor após a crise financeira de 2008. Desde então, vem direcionando as decisões das maiores empresas globais, como Disney, Apple, Google e Microsoft. Mas afinal,
O que é ESG? De forma simplificada, ESG é um conjunto de indicadores que avaliam como uma empresa gerencia riscos com base em 3 pilares: ambiental, social e de governança. Nessa perspectiva, são analisados fatores como a postura da empresa frente às mudanças climáticas, o tratamento dado aos seus funcionários, a qualidade de sua gestão interna e o impacto que causa na sociedade como um todo. Essas informações são organizadas e disponibilizadas aos investidores para que possam tomar decisões mais informadas sobre onde alocar seus recursos, ao mesmo tempo em que buscam lucro aliado ao combate dos grandes problemas sociais. Parece inspirador, certo? Vamos entrar em detalhes. Talvez você já tenha notado que termos como sustentabilidade e carbono zero se tornaram slogans de várias empresas nos últimos anos. A razão por trás disso é o ESG, que avalia todas as práticas dessas empresas relacionadas ao meio ambiente, como lidam com os resíduos de seus processos, a eficiência no uso de matérias-primas, se utilizam fontes de energia renováveis e, em resumo, como gerenciam seus recursos naturais para reduzir os riscos de escassez ou de impacto ambiental. O ESG incentiva, assim, a redução da pegada de carbono e a preservação da biodiversidade, promovendo um compromisso com a mitigação das mudanças climáticas para garantir a sustentabilidade da empresa no curto, médio e longo prazo. Daí surgem iniciativas como o mercado de créditos de carbono, a pressão para proibir veículos com motores a combustão, incentivando a adoção de carros elétricos, ou até mesmo a prática de não incluir carregadores nas caixas dos novos iPhones. A governança, entre os 3 pilares do ESG, é o mais lógico e amplamente aplicável a qualquer empresa. Ela envolve a avaliação da gestão da companhia, incluindo como ela lida com a segurança digital, combate à corrupção e ao suborno, transparência contábil e mecanismos para evitar conflitos de interesse entre funcionários, entre outros fatores essenciais para medir a saúde organizacional. Já o pilar social traz alguns desafios. Imagine uma empresa com uma excelente gestão, funcionários qualificados em todos os níveis e uma utilização cuidadosa de insumos para minimizar desperdícios. Essa empresa tem uma ótima rentabilidade, fechando cada trimestre com boas margens de lucro. Porém, se sua diretoria é composta apenas por homens brancos heterossexuais, sua classificação social pode ser prejudicada. Para se destacar no pilar social, as empresas precisam adotar programas de inclusão de minorias, promover igualdade e inclusão, investir no bem-estar dos funcionários dentro e fora da empresa, com benefícios como planos de saúde, férias remuneradas e até salas de descanso ou lazer no ambiente de trabalho. Esse é o pilar mais subjetivo do ESG e, nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais ideologizado, além de abrir oportunidades de emprego que muitas vezes não contribuem de forma direta ao core business da empresa. Já se perguntou por que algumas das maiores empresas do mundo, muitas com passados questionáveis, de repente começaram a apoiar causas sociais? Em muitos casos, isso não é por uma preocupação genuína, mas porque estar bem ranqueado em ESG é necessário para atrair e manter investidores e acionistas. As agências de rating também têm um forte incentivo para impulsionar o ESG, pois agora elas têm o poder de desestabilizar grandes empresas simplesmente ao classificá-las como não alinhadas com os critérios de sustentabilidade e inclusão. Esse é um poder significativo e crescente. Mas não são só as agências que estão tirando proveito dessa influência. Todo o mercado financeiro aderiu com entusiasmo. E entre os players desse movimento, uma asset management está mais empenhada do que qualquer outra em tornar o ESG o novo padrão de mercado. Essa empresa é a BlackRock, uma gigante que, apesar de pouco conhecida fora do setor financeiro, já é a maior e mais influente do planeta, a ponto de influenciar políticas econômicas de potências globais. Se você nunca ouviu falar da BlackRock, isso provavelmente significa que não acompanha o mercado financeiro. Quase diariamente, seu nome aparece nas manchetes dos principais jornais econômicos do mundo. Muitos que ingressam no mercado sonham em um dia trabalhar lá. Mas como a BlackRock conquistou essa posição de destaque, com mais de 10 trilhões de dólares em ativos sob sua gestão? Essa ascensão se deve a 3 razões principais, que ajudam a entender seu sucesso global. A primeira razão para o sucesso da BlackRock é o fundador, Larry Fink. Como acontece com muitos bilionários, existe a história inspiradora que o apresenta como alguém que superou desafios para chegar ao topo. Fink nasceu em 1952, na Califórnia. Sua mãe era professora e seu pai, dono de uma loja de sapatos. Em 1974, ele se formou em ciência política e, 2 anos depois, concluiu o MBA, ambos pela UCLA. Com 23 anos, entrou no mercado financeiro, sendo disputado por grandes bancos de investimentos americanos. Optou, no entanto, por iniciar sua carreira na First Boston, uma das instituições que prosperaram após a crise de 1929. Na First Boston, Fink participou da criação de uma das maiores inovações financeiras desde a invenção do dinheiro, os Mortgage Backed Securities, MBS.
Antes dos MBS, os bancos corriam todo o risco nos financiamentos imobiliários, o que limitava o acesso à casa própria. Com os MBS, o sistema passou a funcionar assim: um banco oferecia financiamento a um cliente com histórico confiável. Em seguida, o contrato era vendido a um banco de investimentos por um bom valor. Esse banco de investimentos agrupava diversos desses contratos em um pacote, o MBS, e o vendia para investidores interessados em assumir o risco e lucrar enquanto os financiados pagavam suas dívidas. Como a maioria das pessoas mantém o compromisso com suas casas, esse modelo de investimento era visto como muito seguro. Fink teve papel essencial na criação desse produto, o que impulsionou sua carreira rapidamente. Com apenas 31 anos, já era o diretor mais jovem da First Boston, e muitos acreditavam que chegaria ao cargo de CEO. Ambicioso e determinado, Fink sempre almejou mais. Era conhecido por sua inteligência, controle, intensidade e também por uma certa arrogância, mas, acima de tudo, era admirado como um gênio estratégico. Mas até os melhores cometem erros. Fink, já responsável pela gestão de mais de $1 bilhão na First Boston, se destacava por supervisionar operações complexas e estava rapidamente se tornando um nome de peso em Wall Street. Em 1986, porém, uma decisão baseada em sua intuição acabou custando à empresa mais de $100 milhões. Da noite para o dia, ele passou de estrela promissora a figura indesejada. Sua reputação foi devastada, e colegas de trabalho até evitavam falar com ele nos corredores. Em um setor tão competitivo como o financeiro, onde cada erro é uma marca, muitos teriam considerado que sua carreira havia terminado. Ele ainda ficou na First Boston por mais 2 anos até ser convidado a se retirar. O prejuízo de $100 milhões foi causado pela falta de um gerenciamento adequado dos riscos envolvidos na operação. Fink acreditava que a First Boston não tinha a estrutura necessária para gerenciar operações de tamanha complexidade, e seus funcionários nem sequer entendiam totalmente como estavam gerando lucro, o que os impedia de avaliar corretamente os riscos. Essa falta de preparo não era exclusiva da First Boston. O mercado financeiro como um todo era deficiente em gerenciamento de risco. Esse episódio marcou Fink profundamente e foi o que o levou a fundar a Blackstone em 1988, em parceria com Stephen Schwarzman, que investiu milhões na ideia. A visão de Fink para a nova gestora de investimentos era clara: oferecer aos clientes, sejam investidores, bancos, fundos ou até governos, o melhor gerenciamento de riscos possível. A Blackstone só entraria em negócios cujo risco fosse totalmente compreendido. Esse foco rendeu frutos, e em apenas 5 anos a empresa já administrava mais de $20 bilhões. No entanto, a parceria entre Fink e Schwarzman começou a se desgastar, pois ambos disputavam o controle da companhia. Em 1994, essa tensão levou Schwarzman a comprar a parte de Fink. Cada um seguiu seu caminho, e foi então que Fink fundou a BlackRock, dando início à trajetória que o faria entrar para a história. O sucesso da BlackRock foi meteórico, e logo a empresa já estava entre as maiores gestoras do mundo. A habilidade de Fink em multiplicar investimentos era lendária, o que atraía os dólares de investidores que confiavam plenamente na BlackRock. Em 1999, a empresa abriu seu capital, e em 2004 comprou a State Street Art Management Company, uma das gestoras de fundos mais antigas dos Estados Unidos, por $375 milhões. 2 anos depois, a BlackRock se fundiu com a Merrill Lynch Investment Managers, que administrava mais de $544 bilhões. Em 2009, adquiriu a divisão de investimentos do Barclays, um dos bancos mais antigos e renomados do mundo, por $13,5 bilhões. Nesse ponto, a BlackRock já estava entre as 5 maiores gestoras do planeta, mas sua expansão estava apenas começando. A crise de 2008 foi o segundo grande impulso para o crescimento da BlackRock. Na época, os bancos estavam oferecendo hipotecas de alto risco, os famosos subprimes, para qualquer pessoa, independentemente de comprovação de capacidade de pagamento. Esses contratos arriscados eram misturados com hipotecas de bons pagadores e vendidos para investidores, incluindo outros bancos e fundos de pensão. O mercado imobiliário, considerado o pilar da economia americana, parecia uma aposta segura, já que as pessoas tendem a priorizar o pagamento de suas casas. No entanto, ninguém previu que milhões de americanos deixariam de pagar suas hipotecas. Quem percebeu o colapso iminente e apostou contra o mercado ganhou muito dinheiro, mas a BlackRock não foi uma dessas empresas, pois normalmente não aposta contra o mercado. No entanto, a empresa estava tão bem estruturada que conseguiu atravessar a crise de 2008 praticamente ilesa. Fed não podia permitir que um colapso em cadeia tomasse conta do mercado financeiro. A falência do Lehman Brothers, um dos bancos mais tradicionais dos Estados Unidos, fundado em 1850, já havia sido um desastre que quase colapsou o sistema financeiro americano e global.
Isso porque os bancos compram e vendem dívidas entre si, o que interliga suas operações e pode amplificar o risco sistêmico. Por isso, o Fed foi obrigado a intervir para resgatar os bancos responsáveis pela crise. No entanto, o Fed não podia fazer isso sozinho, pois não compreendia totalmente a dimensão do problema com os subprimes. Se tivessem, provavelmente essa bolha nem teria estourado. Para ajudar, o Fed buscou apoio no mercado financeiro, e a única instituição que lidava bem com a crise era a BlackRock. Desde 2007, a empresa já vinha trabalhando para ajudar bancos e gestores de ativos a evitar o colapso, incluindo JP Morgan e outros. Larry Fink, fundador da BlackRock, sempre teve boas relações com Washington. Muitos oficiais do governo eram antigos colegas seus, e vários de seus funcionários já haviam trabalhado no Fed, e vice-versa. Desde sua fundação, na década de 90, a BlackRock tem uma ligação próxima com o governo americano. Com o cenário de crise iminente e o histórico da BlackRock no setor, um grande número de contratos governamentais foi direcionado à empresa, totalizando mais de 200 milhões de dólares. Muitos desses contratos permaneceram em sigilo por meses e até hoje não foram totalmente revelados ao público. A BlackRock ficou encarregada de liquidar centenas de bilhões de dólares em dívidas de bancos americanos e internacionais, incluindo 301 bilhões do Citigroup e 180 bilhões do Bank of America. O mais notável nessa história, além do Fed estar praticamente sob o comando de Larry Fink e seus analistas, foi que a BlackRock aceitou esses contratos mesmo sem garantia de pagamento. Isso se tornou um dos maiores movimentos de publicidade da história econômica americana, consolidando o poder e autonomia sem precedentes de uma empresa privada dentro das operações do Fed. A BlackRock desempenhou um papel fundamental na atuação do mais importante banco central do mundo durante a resolução da segunda maior crise econômica da história. Esse feito foi marcante e, caso ainda houvesse dúvidas sobre o poder e a influência da empresa, a crise de 2008 dissipou todas elas, principalmente porque nenhuma outra gestora de investimentos teria capacidade para realizar essa tarefa. A BlackRock possui os melhores profissionais do mercado, mas como todos sabem, o ser humano é falho. Durante os 15 anos que separaram a fundação da empresa da crise de 2008, a BlackRock fez o possível para minimizar os riscos, e isso se tornou a terceira razão para seu poder. O trauma que Larry Fink viveu em 1986, quando perdeu 100 milhões de dólares por não compreender completamente os riscos de uma operação, foi o combustível que o levou a investir bilhões em tecnologia, transformando a BlackRock na gestora com a melhor infraestrutura do mercado. Em 2010, a empresa lançou o Aladdin, seu supercomputador. Formado por mais de 5.000 computadores funcionando 24 horas por dia, o sistema era monitorado por engenheiros, matemáticos, estatísticos, analistas e programadores, que supervisionavam milhões de transações no mercado financeiro diariamente, garantindo a maior segurança possível para seus clientes. Além disso, o Aladdin realizava centenas de milhares de simulações todos os dias, conseguindo prever com grande precisão as movimentações do mercado, sempre colocando seus clientes na melhor posição possível. Esse serviço não era exclusivo da BlackRock, já que outras empresas e indivíduos também utilizavam essa capacidade computacional para fazer seus próprios investimentos. Porém, isso aconteceu há mais de uma década. Hoje, o sistema é operado pela Microsoft Azure, o que possibilitou sua expansão. Em 2020, o Aladdin administrava mais de 21,6 trilhões de dólares, um valor superior ao PIB dos Estados Unidos naquele mesmo ano. Isso é um poder impressionante nas mãos de apenas uma empresa, e a BlackRock tem plena consciência disso. Afinal, sempre foi esse o seu objetivo final, se tornar uma espécie de governo paralelo. Hoje, a BlackRock oferece 3 principais produtos: fundos ativos, que buscam superar os índices de mercado, fundos passivos, que seguem os índices, e ETF, que são fundos geralmente passivos, mas que podem ser comprados diretamente pelos investidores no home broker, como uma ação normal. Cada um desses produtos tem suas vantagens e desvantagens, e é através deles que a BlackRock gera lucros e exerce seu poder no mercado. Tecnicamente, a BlackRock não é dona de 6,20% da Apple, 6,70% do Meta, 6,10% da Alphabet ou 6,90% da Microsoft. Na realidade, os donos dessas ações são os cotistas, indivíduos e organizações que compram cotas dos fundos administrados pela BlackRock, sejam eles ativos, passivos ou ETF. Esses cotistas, ao investirem, cedem seus direitos de voto à BlackRock, que os utiliza da forma que considerar mais vantajosa para os interesses dos investidores. Na teoria, isso dá à BlackRock um poder quase total para influenciar o futuro das maiores empresas do mundo, sem que ninguém possa intervir, já que são grandes demais para se importar com as vontades de um cotista individual, mesmo que ele tenha milhões investidos. A maior parte das empresas que compõem o SP500, índice em que está indexado o ETF mais valioso da BlackRock,
são tão fragmentadas que um pequeno grupo de acionistas consegue controlar seus rumos. Os 6,10% que a BlackRock possui do Google, por exemplo, podem parecer um número baixo para um leigo, mas é uma participação tão significativa que faz com que a voz da BlackRock seja uma das mais influentes entre os acionistas. Se a BlackRock estiver insatisfeita com o trabalho do CEO do Google, por exemplo, basta convencer alguns acionistas para convocar uma assembleia e votar pelo futuro desse executivo. Seguindo a tendência da maioria das empresas com capital aberto ao redor do mundo, a maioria dos minoritários, que se preocupam apenas com dividendos e o preço das ações, provavelmente não se darão ao trabalho de votar. Nesse caso, a BlackRock só precisaria convencer a Vanguard e mais alguns outros fundos para derrubar o CEO e colocar outro no lugar. Esse poder de voto é usado nas decisões mais importantes sobre a gestão e o futuro das empresas, e, a cada dia, está sendo concentrado nas mãos de poucas gestoras. As 3 maiores gestoras do mercado, BlackRock, Vanguard e State Street, controlam, em média, 18,7% das ações de todas as empresas listadas no S&P 500. Elas afirmam que não votam em bloco, mas é difícil acreditar nisso. O fato é que a BlackRock tem uma agenda bem definida e explícita. Larry Fink, desde 2012, publica anualmente uma carta defendendo pontos específicos da pauta ESG, como sustentabilidade e o bem-estar da sociedade, sem ser muito agressivo. Porém, em 2018, ele mudou de tom e deu um ultimato ao mercado. As empresas que não se engajassem com ESG não receberiam investimentos de sua gestora. Ele afirmou que a sociedade exige que as empresas, públicas ou privadas, cumpram um propósito social e que elas não devem se importar apenas com lucros, mas também com impacto positivo na sociedade. Deixou claro que as empresas que não estivessem alinhadas com essas tendências seriam boicotadas pela BlackRock. Apesar de ser uma declaração impactante, à primeira vista, poderia ser vista como algo fácil de ignorar. No entanto, ignorar esse poder do mercado não é tão simples, principalmente quando a BlackRock tem poder de voto nas maiores e mais influentes empresas do planeta. Nos últimos 20 anos, a BlackRock tem pressionado todas as empresas em seu portfólio a adotarem a agenda ESG, posicionando-se frequentemente ao lado de investidores ativistas, independentemente do contexto. A empresa não hesita em tomar decisões que possam prejudicar uma companhia, se isso for em nome da responsabilidade social e do bem-estar. Como resultado, cada vez mais empresas acabam adotando essas pautas, e mudanças significativas acontecem. Por exemplo, a ExxonMobil, que extrai 5 milhões de barris de petróleo por dia, se comprometeu a reduzir suas emissões de carbono. A Disney, por sua vez, incluiu personagens LGBTQ+, de maneira conveniente, permitindo que fossem removidos facilmente para o mercado chinês. Isso é o ESG, um toque de governança e um mar de hipocrisia. Mas para Larry Fink e outros bilionários, essas ações os fazem se sentir parte de algo maior do que a simples acumulação de riqueza. A pandemia de Covid-19 foi uma reafirmação do poder da BlackRock dentro do governo dos Estados Unidos. O mercado financeiro já estava se preparando para a maior depressão econômica da história, que, ironicamente, seria um efeito colateral da intervenção dos bancos centrais na crise de 2008. Esse, no entanto, é um assunto para outro momento. A paralisação das cadeias globais de suprimentos colocou a economia mundial em colapso, de forma que até o economista austríaco mais pessimista, que sempre prevê crises, não poderia ter antecipado. Os efeitos dessa política levaram anos para serem totalmente compreendidos, mas é seguro dizer que foram devastadores. A pandemia começou em dezembro de 2019 na China, mas seus primeiros efeitos econômicos foram sentidos já em fevereiro. No entanto, foi em março de 2020 que as bolsas de valores ao redor do mundo sofreram um colapso. A segunda semana daquele mês foi a maior queda de valor desde 2008. O Dow Jones despencou 7,79% no dia 9, 9,99% no dia 12 e 12,9% no dia 16, forçando a bolsa a acionar o circuit breaker pela terceira vez em 2 semanas. Em março de 2020, Londres, Xangai, Frankfurt e todo o resto do mundo enfrentaram uma crise ainda mais profunda. A B3, no Brasil, precisou interromper as negociações 3 vezes entre os dias 9 e 12 daquele mês, em um cenário caótico. O mercado desabou mais de 30%, e muitos acreditaram que esse seria o começo da Grande Depressão, que vinha se desenhando desde 2008. No entanto, os bancos centrais intervieram rapidamente, evitando que a situação saísse de controle. E quem estava lá para ajudar a limpar a bagunça e restaurar a estabilidade? A BlackRock. Em 25 de março de 2020, o Federal Reserve, Fed, anunciou a contratação da BlackRock para realizar um trabalho semelhante ao que a empresa fizera em 2008, estabilizar o mercado e evitar um efeito cascata. Pela primeira vez na história, o Fed passou a comprar dívidas corporativas e ETF,
e quem determinaria quais ativos seriam adquiridos? A BlackRock. Junto com a Vanguard e a State Street, a BlackRock controlava 80% dos ETF no mercado. Esse movimento foi vantajoso, mesmo que o Fed estivesse pagando uma quantia modesta pelos serviços da BlackRock. O simples fato de o Banco Central dos Estados Unidos estar comprando esses ETF já causava um impacto significativo no mercado, e os investidores não precisavam pensar muito. Se o Fed estava comprando, eles também comprariam, especialmente considerando que a BlackRock estava coordenando toda a operação. Esse processo fez com que produtos já grandes se tornassem ainda mais valiosos, e, do dia para a noite, a BlackRock ficou muito mais rica. No segundo trimestre de 2020, a empresa fechou com lucro de 1,2 bilhões de dólares e gerenciava 7,3 trilhões de dólares. Afinal, 8 dos 16 ETF adquiridos pelo Fed eram da BlackRock. A injeção de 8,7 bilhões de dólares em ETF conseguiu estabilizar o mercado por um tempo, mas a pandemia ainda seria um pesadelo para o governo dos Estados Unidos pelos próximos 2 anos. Durante todo esse período, a BlackRock esteve presente, orientando as decisões dos principais bancos centrais do mundo em um dos momentos mais críticos da história recente, consolidando ainda mais sua posição como um verdadeiro governo paralelo. De fato, a BlackRock alcançou um status quase inatingível para uma empresa privada, se tornando grande demais para falir. O governo não tem capacidade de regular a empresa, já que muitos dos que deveriam ter esse poder estão, na prática, na folha de pagamento da BlackRock. A companhia assegura que seus interesses sejam defendidos, não importa se o governo é democrático ou republicano, pois, no fim, os interesses são os mesmos. Em resumo, o Federal Reserve já terceirizou suas responsabilidades há mais de 14 anos, e não há sinal de que isso vá mudar. O poder de Larry Fink da BlackRock é imensurável, especialmente agora, em um mercado fragilizado pela pandemia, que compete diretamente com os títulos do governo dos Estados Unidos e da Europa. A empresa conquistou uma posição onde influencia profundamente as políticas públicas, promovendo a pauta ESG, mesmo que seus efeitos práticos sejam questionáveis e muitas vezes ineficazes. Graças ao trabalho de convencimento ou até imposição da BlackRock nas últimas 2 décadas, o movimento ESG se espalhou por quase todas as empresas listadas no S&P 500, na Bovespa, em Londres e em Xangai, tornando-se até mesmo um programa de governo em diversos países. Em outros lugares, quase se tornou parte da Constituição. O fato é que o ESG veio para ficar, assim como a BlackRock. A menos que algo catastrófico aconteça, é difícil imaginar que a empresa perca esse poder.